verso 18. Vamos lá, eu vou ler o primeiro versículo, a igreja lê o outro, depois eu vou ler e assim sucessivamente. Amém? 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 Vamos lá então. Verso 18. De manhã cedo, quando voltava para a cidade, Jesus teve fome. Ao verem isso, os discípulos ficaram espantados e perguntaram: como a figueira secou tão depressa? Jesus, porém, respondendo, disse: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até sereis um monte, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirem em oração e crerem, vocês receberão. Irmãos, uma palavra muito conhecida, né? É a figueira seca. E o Senhor colocou no meu coração aqui, enquanto eu estava lendo essa palavra, meditando nessa palavra, o Senhor colocou em meu coração alguns detalhes e algumas coisas aqui nessa palavra. Qual é o contexto aqui? Jesus está vindo, né? Jesus, antes ele chega até Jerusalém e ele entra na cidade em cima do cordeirinho, né? Ele entra do jumentinho, né? Ele entra dentro da cidade e as pessoas estão ali com folhas na mão para receber o mestre, chamando ele, gritando o seu nome, dizendo mestre, aquele que é o Messias, né? E ali os sacerdotes, eles começam a ficar indignados com aquele homem entrando na cidade e as pessoas ovacionando ele. E Jesus acaba tendo um embate ali com os sacerdotes, não dá continuidade a esse embate e vai para a cidade de Betânia para poder dormir. Ele sai de Jerusalém, vai para Betânia, repousa em Betânia e acorda de manhã cedo, ele volta para Jerusalém. E aí, é nesse caminho de Betânia para Jerusalém que ele encontra a árvore. E ele olha para aquela árvore ali e ele vê uma árvore vistosa, né, com folhas, porque o texto é bem claro em dizer que a árvore tinha folhas. E ele avista aquela árvore de longe e ele se aproxima. Ou seja, ele só se aproxima porque ele viu que era uma árvore bonita, uma árvore que tinha algo a oferecer. E ele se aproxima, mas quando ele chega perto daquela árvore, ele vê que não tinha fruto. Ele vê que não tinha o que ele estava necessitando naquele momento. O que Jesus tinha? Ele tinha fome. Repita, Jesus tinha fome. Jesus, ele tinha fome. E o que iria saciar a fome dele? A folha? Não. O que iria saciar a fome de Jesus era o fruto daquela árvore. Mas aquela árvore, ela não tinha fruto. E aí eu tirei uma lição daqui para nossas vidas, para minha vida. Às vezes nós estamos fazendo alguma coisa na igreja, em casa, no nosso trabalho. Estamos fazendo aquilo que foi posto para que nós venhamos fazer. Aquela árvore, irmãos, o normal daquela árvore era, no mesmo tempo que ela florescesse, que ela desse folhas, ela tinha que dar fruto também. Não era normal aquela árvore ela dar folhas e não dar frutos. Aquela árvore, ela não estava cumprindo aquilo que tinha que ser cumprido, aquilo que ela foi feita para fazer. E aí ela
E aí Jesus se aproxima dela e não consegue saciar a fome que ele estava. E aí nós, às vezes, estamos fazendo alguma coisa, estamos trabalhando em alguma coisa, estamos na casa de Deus, fazendo alguma atividade, estamos como mãe, né? Aqui tem muitas mães, pais, em que nos foi confiado um serviço, nos foi confiado uma tarefa. Mas será que nós estamos gerando o fruto necessário para satisfazer a necessidade correta naquele momento? Será que nós estamos? Em Lucas 17, versículo 9, em Lucas 17, versículo 9, vai falar assim: será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Às vezes a gente está fazendo alguma coisa e acha que está bom. E acha que somente aquilo está bom. Achamos que não podemos melhorar em alguma coisa. Enquanto isso, o Senhor está olhando para você dizendo: meu filho, minha filha, faça alguma coisa a mais para mim, para que eu possa comer do seu fruto. A necessidade de Jesus não foi respondida, não foi suprida. Jesus ali, ele estava com fome. Será que o que estamos fazendo está realmente suprindo a necessidade verdadeira? Ou será que só estamos fazendo aquilo que nos foi mandado? Precisamos dar frutos. Precisamos crescer de forma que o Senhor Jesus chegue até nós e sacie a sua fome. Mas isso acontece às vezes por um motivo. Nós recebemos um chamado, recebemos algo a fazer, estamos cumprindo o propósito que o Senhor colocou na nossa vida, mas às vezes não é fácil. Às vezes estamos passando por situações não é fácil enfrentar as guerras espirituais, batalhas espirituais. Às vezes temos conflitos conosco mesmo, batalhas familiares, conflitos emocionais, coisas que tentam nos paralisar e nos tirar a atenção do propósito. Jesus, nesse momento, ele iria voltar para aquela cidade, porque ele iria ter um embate ali. Jesus tinha um propósito. Qual é o teu propósito nessa noite? Será que nós estamos tendo desatenções que vão nos atrapalhar a realizar o nosso propósito? Jesus, ele chegou perto daquela árvore e ele queria se alimentar, mas aquela árvore, ela tinha outras coisas que poderiam beneficiar Jesus. Ela era uma árvore grande e vistosa, ou seja, ela fazia sombra também. Jesus podia sentar ali debaixo daquela árvore e descansar. Ele poderia sentar ali debaixo naquela sombrinha tranquila e descansar e reclamar: puxa, eu não comi, estou com fome, e agora? O que eu vou fazer? Mas não. Se ele fizesse isso, se ele parasse para reclamar, murmurar, ele iria atrasar o propósito.
Ele iria atrasar aquilo que ele foi chamado para fazer. Irmãos, Deus é Deus de propósitos. A palavra do Senhor diz: sedes imitadores de Cristo, assim como eu fui. Nós temos que focar no nosso propósito. Se a gente der ouvido para as distrações, a gente não consegue alcançar. A gente não consegue alcançar o nosso propósito. Em João 15, João 15, 1 e 2 fala assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta, e todo... Irmãos, eu fiquei sem voz. Estou forçando demais aqui. Meu Deus. Eu vou ler de novo. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Ou seja, quando nós colocamos o Senhor diante das nossas decisões, diante das nossas vidas, e não damos ouvido para a desatenção do propósito, e quando cumprimos o nosso papel com excelência, Deus, Ele multiplica os ramos na nossa vida. Que ramos? Os frutos. Aquilo que você não conseguia na sua casa vai transbordar. Você vai conseguir realizar coisas que você não realizava. Dentro da igreja você vai realizar coisas que você não realizava. Mas é importante que você não se distraia no propósito. O Senhor, Ele é Deus de propósito. A gente não pode perder tempo. Quando a gente olha para o propósito e a gente é distraído por uma árvore que, ao invés de alimentar a nossa fome, ela faz outra coisa, a gente se distrai. E o Senhor falou comigo, eu ficava pensando: meu Deus, que palavra é essa? O que o Senhor quer que eu fale para a tua igreja? E o Senhor falou para mim: fale para eles que tudo o que acontece na vida deles, fale para eles, porque eu estou falando isso com você. Tudo o que acontece na sua vida para te distrair, não olhe para isso, porque isso vai te distrair, isso vai te tirar do foco. Continue caminhando, continue perseverando, continue firme. E o Senhor te fala nessa noite: nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Aquilo que o Senhor te prometeu vai chegar nas suas mãos. Aquilo que o Senhor colocou diante de ti, você vai pegar nas tuas mãos. Só precisa não se distrair diante do caminho. Não podemos perder tempo. Não podemos perder tempo com as coisas que nos distraem. Jesus estava passando por aquele caminho, viu a figueira, foi até a figueira, mas ele logo viu que aquela figueira iria distrair ele. O que ele fez? Ordenou que a figueira secasse. E aí algo muito interessante que o Senhor fala para nós. Ele logo depois do versículo, depois que ele fala para a figueira secar,
Os discípulos ficam surpresos com aquilo e ele fala assim: Senhor, como é que essa figueira secou tão rápido? E o Senhor nos dá um ensinamento ali. Ele nos dá um ensinamento muito grande. Ele fala, Jesus respondeu: eu asseguro que se vocês tiverem fé e não duvidarem, poderão fazer não somente o que foi feito à figueira, mas também dizer a este monte: levante-se e atire-se no mar, e assim será feito. E tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Irmãos, Jesus fala isso em um momento de necessidade. Ele ainda não tinha se alimentado, mas ele olha para os discípulos e consegue ver uma solução. Ele consegue olhar para os discípulos e ainda dar um ensinamento sobre fé diante dessa dificuldade, diante dessa escassez. Ele estava com fome. Nesse momento ele podia sentar, podia reclamar, ele podia, mas ele era o mestre. Ele olhou para os discípulos e falou: isso aqui não vai me parar, isso aqui não vai me fazer olhar para trás. Essa árvore, ela não estava gerando aquilo que ela tinha que gerar. Então, eu ensino uma coisa a vocês. A fé, ela pode fazer você mover montanhas. A fé, ela pode fazer você mover o impossível. E ele diz: e tudo o que pedirem em oração, se crerem, vocês receberão. Irmãos, não é algumas coisas. Não são algumas coisas que vocês pedirem. É tudo. Tudo que pedirem, crendo, será feito. Aleluia. Que venhamos ser produtivos onde nós formos plantados. Que não venhamos fazer somente o que nos foi mandado, mas que venhamos dar frutos eficientes. Que dentro da nossa casa nós venhamos ser a melhor esposa, o melhor marido, o melhor filho. Que não venhamos fazer somente aquilo que foi mandado, mas sim que a gente venha inovar. Jesus pegou uma situação totalmente desfavorável, que era aquela árvore seca, que não ia suprir a necessidade que ele estava de fome, e deu um ensinamento para os discípulos, dizendo que eles tinham que ter fé, porque tudo que eles pedissem, crendo, iria ser feito. Às vezes a gente passa por um momento, ao invés da gente tirar e extrair um ensinamento, não, a gente reclama, a gente murmura, a gente fala aquilo que não é para falar. Será que nós estamos como aquela árvore? Ou será que nós estamos como Jesus, enxergando uma oportunidade onde estava tudo seco? Jesus enxergou uma oportunidade de dizer para os discípulos que eles, tendo fé, tudo iria se cumprir. Então que nós venhamos nessa noite olhar a dificuldade e enxergar uma oportunidade. Que a partir de hoje nós venhamos olhar um momento difícil e enxergar uma solução. Glória a Deus. E o Senhor falou comigo essa palavra: o Senhor, é isso que o Senhor quer que eu fale? Eu falei: é isso. É isso que é para falar. Nós não podemos ser como a figueira, bonita por fora e vazio por dentro. Às vezes estamos cumprindo algo que nos foi confiado, e a gente, ao invés de dar o fruto, a gente quer dar sombra.
Ao invés da gente cumprir aquilo que nos foi chamado, a gente quer se envolver em coisas que não é para se envolver. A necessidade de Jesus era comer, mas a árvore queria da sombra. Estamos na presença do Senhor para cumprir o propósito do Senhor e não o nosso. O Senhor quer que você prospere. O Senhor quer que você cresça. O Senhor quer que você avance. Esse negócio, se Deus quiser, isso não existe. Ele quer que você cresça. Ele quer que você amadureça. Ele quer que você prospere. Ele quer que você viva o melhor que Ele tem para você. Ele quer isso. Mas nós temos que estar dando fruto e não sombra. Se você foi chamado para ficar num lugar, faça o melhor nesse lugar. Se você foi chamado para ser uma mãe, seja a melhor mãe. Se você for chamado para ser um pastor, seja o melhor pastor. Se foi chamado para ser líder, seja o melhor líder. Gente, o Senhor falou muito ao meu coração. Às vezes estamos pensando que estamos fazendo o melhor e não estamos. Tudo que nós fizermos para o Senhor ainda é pouco, diante do que Cristo fez por nós. O Senhor chama você nessa noite a saciar a fome dele. O que você tem para dar hoje? O que você tem para oferecer ao Senhor? O que tem no seu coração nesta noite? O que tem para o Senhor nesta noite é para saciar a fome dele? Naquilo que ele precisa? Ou é uma coisa que não está no propósito? Aleluia. Que venhamos, em nome de Jesus, colocar o propósito do Senhor em primeiro lugar. Glória a Deus. Frutifique, irmãos. Frutifique aonde você foi plantado. Frutifique aonde você foi colocado. Faça aquilo que o Senhor confiou a você. Não ponha a mão em coisas que não é para colocar. Jesus não se distraiu com aquela árvore. Ele cumpriu o propósito porque ele tinha um embate a cumprir lá em Jerusalém de novo. Ele iria voltar para lá porque ele ia ter ali um embate com os sacerdotes. Se ele fosse desligado, irmãos, nós estamos falando do nosso mestre. Ele era Deus. Isso jamais ia acontecer com ele. É por isso que Paulo diz: sedes imitadores de Cristo, assim como eu sou. Aleluia. Então que o Senhor venha abençoar o teu coração nessa noite. Que o Senhor venha colocar no seu coração um direcionamento. Às vezes a gente quer ajudar de alguma forma uma pessoa, alguém, e a gente coloca a mão em coisas que não é para colocar. Às vezes nós falamos coisas que não é para falar. Quando você for falar com alguém, quando você for falar, peça direção ao Senhor, se é para falar mesmo. Porque às vezes, ao invés de dar o fruto, você está dando sombra, e não é o que a pessoa precisa. Não é o que a pessoa está precisando naquele momento. E às vezes a gente dá aquilo que não tem necessidade. Abrace, ame. E quando for falar, dar um conselho, ou pedir, ou dar alguma ajuda, ore ao Senhor primeiro, para que Ele venha te direcionar no propósito. Sabe por quê, irmãos? Porque quando a gente faz alguma coisa fora do propósito,
a gente entra em situações que não gostaríamos de entrar. A árvore secou. Ela entrou num propósito, ela fez algo ali que não era para fazer e secou. Quando a gente entra em alguma coisa que não é para a gente entrar, nós estamos nos prejudicando. A vontade de ajudar, nós estamos nos prejudicando. E o Senhor fala para você nesta noite: eu te amo. Eu vou cumprir o meu propósito na sua vida, mas é necessário que você não olhe para as distrações. É necessário que você esteja em espírito. É necessário que você esteja, que nós venhamos estar em espírito em todo tempo. Porque o mundo espiritual, ele está aqui, acontecendo nesse momento, fazendo de tudo para nos distrair do propósito. Amém, irmãos? Amém. Receba essa palavra em nome de Jesus. Levante a sua mão e repita comigo assim: eu vou frutificar, porque eu não vou olhar para as distrações. Aplauda ao Senhor. Glória a Deus, aleluia.